do desporto nacional, o Internacional. Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1921. O Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1921 foi a 12ª edição desta competição municipal, organizada pela Associação Porto Alegrense de Desportos, APAD. O Campeonato Citadino desta edição seria disputado no sistema de pontos corridos de turno e retorno entre as melhores equipes filiadas à APAD. As partidas seriam disputadas em diversos estádios de Porto Alegre. O clube que somasse o maior número de pontos seria declarado campeão. Todavia, não disputaria o Campeonato Gaúcho de Futebol em razão da desfiliação da APAD pela Federação Rio-Grandense de Desportos, FRGD, como vimos no vídeo anterior. Participaram neste ano os seguintes clubes: Esporte Clube Cruzeiro, Futebol Clube Porto Alegre, Sport Clube Internacional, Tabajara Futebol Clube e Ipiranga de Porto Alegre. Lembramos que o Grêmio foi excluído da APAD e não participou desta competição. O Internacional fez a sua estreia no dia 15 de maio de 1921, jogando contra o Fusbol no estádio Chácara das Camélias. O time estava escalado com Danton, Voebke e Meneghetti, Bitu, Lampinha e Léo, Rosário, Gene, César, Sadi e Maia. O Internacional demonstrou superioridade em todas as áreas do campo, a começar por Danton, o goleiro que defendeu um pênalti logo aos 5 minutos de jogo. Vitória fácil do Colorado com um placar de 0-4. Os gols foram de César, Maia, Sadi e Gene. No segundo jogo, o Internacional enfrenta pela primeira vez no Citadino o Ipiranga de Porto Alegre. Foi no dia 5 de junho de 1921, no estádio Chácara das Laranjeiras. O público para esta partida foi apenas regular e o Inter entrou em campo com Danton, Meneghetti e Lampinha, Rosário, Bitu e Ribeiro, Gil, Gene, Léo, Sadi e Maia. O Inter jogou desfalcado do excelente atacante César e do defensor Voebke. O Colorado sofreu um pênalti logo no início do jogo e começou perdendo de 1-0. Só conseguiu empatar no final do segundo tempo, fechando o placar em 1-1. Foi um jogo bem difícil. Os gols foram de Fabretti para o Ipiranga e Sadi para o Internacional. No terceiro jogo, o Internacional foi enfrentar o Tabajara, no campo do Caminho do Meio, no dia 26 de junho de 1921. Um bom público estava presente para assistir à partida. O Inter entrou em campo com Danton, Rivadavia e Meneghetti, Ribeiro, Lampinha e Riff, Rosário, Gene, Ari, Sadi e Maia. O Inter estava sem César, Voebke e Bitu, que foram substituídos por jogadores do segundo time. Mesmo assim, o Colorado venceu com facilidade pelo placar de 1-3. Os gols do Inter foram de Gene, 2 gols, e Sadi. Não sabemos quem marcou o gol do Tabajara. No quarto jogo, o Internacional recebe o Cruzeiro, no estádio Chácara dos Eucaliptos, no dia 3 de julho de 1921. Foi um grande jogo muito disputado. O Inter estava escalado com Danton, Meneghetti e Voebke, Ribeiro, Floriano e Léo, Rosário, Gene, Lampinha, Sadi e Maia. A partida foi emocionante e muito equilibrada e encheu de ansiedade os torcedores presentes. Qualquer um dos times poderia ter ganho a disputa, porém coube ao Cruzeiro a vitória por um placar de 2-3. Os gols foram de Gene e Maia para o Colorado. Henrique, Januário e Paraguaio marcaram para o Cruzeiro. A quinta partida do Internacional foi contra o Fusbol, abrindo o segundo turno do campeonato, na Chácara dos Eucaliptos, no dia 21 de agosto de 1921. O Inter foi a campo com Job, Meneghetti e Só, Lampinha, Floriano e Ribeiro, Rosário, Gene, Koch, Sadi e Maia.
Um público numeroso assistiu o belo espetáculo esportivo. Porém, o Inter perdeu mais uma vez em casa por um placar de 3-4. Os gols da partida foram de Koch, Ribeiro e Sadi para o Internacional. O Futebol construiu seu resultado com Mandarim, Danico, 2 gols e Notari. No sexto jogo, o Internacional recebeu o Ipiranga de Porto Alegre, na Chácara dos Eucaliptos, no dia 12 de outubro de 1921. A presença de torcedores foi regular neste dia para assistir o Inter escalado com Danton, Rosário e Meneghetti, Ribeiro, Lampinha e Léo, Maia, Gene, Guimarães, Sadi e Willy Teichmann. Uma expectativa pairava no ar para este jogo. O time do Internacional estava muito descaracterizado sem vários de seus titulares. Ninguém sabia o que poderia acontecer, já que o Ipiranga queria reverter a derrota do primeiro turno. Mas o Colorado foi muito superior e, mesmo com os desfalques, ganhou de 4-0. Os gols foram marcados por Gene, Sadi, Maia e Guimarães. O sétimo confronto foi contra o Tabajara, no dia 30 de outubro de 1921, na Chácara dos Eucaliptos. O Internacional estava organizado com Danton, Belo e Meneghetti, Riff, Lampinha e Ribeiro, Rosário, Guimarães, Maia, Gene e Willy Teichmann. O resultado desta partida surpreendeu todo o público e imprensa porto-alegrense. O Tabajara venceu o Inter na sua casa por 3-1. Riff foi o autor do único gol colorado e não sabemos quem foram os autores dos gols do Tabajara. Fechando a sua participação no campeonato, o Internacional jogou contra o Cruzeiro no dia 6 de novembro de 1921, no Campo do Meio. A escalação colorada era Danton, Meneghetti e Só, Gil, Lampinha e Moreno, Rosário, Gene, Maia, Sadi e Willy Teichmann. Enorme público lotou o Campo do Meio para ver essa partida. O Inter perdeu o jogo para o Cruzeiro no primeiro turno, mas teve agora sua revanche com uma vitória avassaladora de 6-0. A goleada foi construída por Rosário, 2 gols, Gene, 2 gols, Sadi e Willy Teichmann. Na classificação final do Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1921, o Cruzeiro foi o campeão. A tabela final completa desta competição não pode ser construída porque desconhecemos os resultados de algumas partidas que não envolveram o Internacional. O que podemos dizer é que o Inter conquistou um digno vice-campeonato. Somou 9 pontos em 8 jogos. Conquistou 4 vitórias, 1 empate e sofreu 3 derrotas. Marcou 24 gols e tomou 12, totalizando um saldo de 12. O que, no final das contas, não acabou sendo algo tão ruim. No próximo vídeo, veremos o Citadino de 1922. Não perca! Gostou do vídeo? Então dê sua curtida. Assine o canal, compartilhe e deixe seu comentário. Assim tu ajudas a gente a produzir mais conteúdo sobre a história do nosso querido Colorado. Semana que vem tem mais vídeo. Até lá!